Oi pessoal, tudo bem? Você é como eu que gosta de festa junina, que espera o ano inteiro para esse momento chegar, para você ir brincar na pescaria, para você comer pinhão, tomar quentão, comer paçoca. Então, eu gosto tanto de festa junina que eu decidi fazer esse vídeo aqui te contando um pouquinho sobre a origem das festas juninas, sobre todas as misturas culturais que envolvem essa festa e fazer você entender um pouquinho dos símbolos que estão presentes na festa junina que às vezes a gente nem percebe e não conhece a origem. Vamos lá? As festas juninas remontam a uma origem mas muito antiga mesmo. Elas podem ser relacionadas com rituais que eram feitos nessa mesma época do ano, só que lá no hemisfério norte, para pedir boas colheitas para os deuses. Esses rituais surgiram ainda antes do nascimento de Cristo e eram rituais muito comuns em sociedades que acreditavam em divindades que moviam as forças da natureza, né? Sociedades politeístas. Sociedades que depois a Igreja Católica vai classificar como sociedades pagãs. Bom, a gente tem que pensar que na Antiguidade a agricultura era algo mas muito importante na vida das pessoas, porque era de lá que vinha tudo, ou basicamente tudo que as pessoas comiam. Então, era de uma boa colheita que dependia todo ano. Se o ano vai ser um ano de fartura, um ano mais feliz e mais tranquilo, porque vai ter bastante alimento, ou se vai ser um ano ruim, talvez um ano com doenças, com epidemias, por causa da fome, né? Por ter tido uma má colheita. Como a gente está falando de hemisfério norte, junho marca o início do verão, diferente daqui, no hemisfério sul, em que junho marca bem o início do inverno. Aliás, uma das marcas dessas festas que eram celebradas em junho era a ideia da luz, simbolizada pelo fogo. Aí a grande quantidade de registros que mencionam fogueiras nessas celebrações, né? Em junho, no finzinho de junho, acontece o solstício de verão, que é o dia de maior luminosidade lá na Europa, o dia mais longo lá na Europa, né? De maior luminosidade. Geralmente era bem nessa época, fim de junho, em que esses rituais eram celebrados exatamente por causa da ideia da luz, da luminosidade. A principal temática dessas celebrações era então a luz, simbolizada pelo fogo, e também a ideia da fertilidade. Afinal, é isso que a gente está celebrando aqui, né? A ideia de uma boa colheita que só vai ser possível com um solo fértil. E esses rituais, eles marcavam a ideia da fertilidade, não só a fertilidade do solo, mas a fertilidade humana. As coisas têm tudo a ver, né? Uma coisa com a outra, né? Um povo bem alimentado gera mais filhos. Então a fertilidade da terra, ela era responsável também pela fertilidade e pela reprodução humana e assim pela continuidade do grupo. Mas como é que o São João, o São Pedro e o meu Santinho Antônio foram parar no meio dessas festas? Bom, o tempo foi passando, surgiu o Império Romano, nasceu Cristo e depois a gente tem aí o surgimento da Igreja Católica Romana na Europa. Uma instituição que dá para você falar qualquer coisa, menos negar a importância cultural que ela teve, principalmente no fim da Antiguidade e início da Idade Média. Bom, a Igreja Católica se via como portadora de uma religião verdadeira, e aí ela precisava converter os outros povos. Isso foi acontecendo muito junto com a política também, né? A conversão, ela se dava junto com a conquista realizada por reis, por líderes que fossem católicos. E assim a Igreja Católica vai convertendo uma galera que antes tinha tradições pagãs, principalmente povos que vão ser chamados lá pelos romanos de bárbaros, né? As invasões bárbaras acabaram quando a maior parte desses povos, ou quando basicamente todos esses povos tinham se convertido ao cristianismo, né? Então eles comungavam aí de uma religião única. E aí o que vai acontecer? Esses povos, eles vão ser meio que convertidos à força, eles vão entrar na Igreja Católica meio que à força, né? Os líderes se batizavam, todo mundo se batizava e todo mundo seguia o líder e passa a praticar aí
os rituais católicos. Porém, essa conversão não significa uma compreensão da religião total, uma imersão total na religião, e muito menos significa esquecer outros costumes, esquecer práticas que antes eram práticas comuns do grupo. Então, o que acontece? Esses povos eles vão ir misturando os seus rituais, as suas práticas anteriores ao cristianismo, com as práticas cristãs, e essa mistura vai sendo passada adiante geração após geração. A Igreja Católica, ela tinha, claro, uma visão muito ruim sobre essas práticas pagãs. E aí ela vai perseguir em muitos momentos essas práticas, mas em outros momentos da história, a Igreja Católica vai começar a misturar também os seus rituais com algumas práticas que ela percebia que as pessoas não abandonavam. Então, por exemplo, muitas datas comemorativas católicas, elas são celebradas em momentos em que esses povos pagãos celebravam outros rituais. Foi assim que essas celebrações da fertilidade de junho foram transformadas em celebrações em honra a santos. E aí junho tem 3 santos bem importantes da história da igreja que têm suas datas de celebração definidas aí nesse mês. Nós temos no dia 13 de junho o dia de Santo Antônio, né? Nós temos no dia 23 de junho o dia de São João e nós temos no dia 29 de junho o dia de São Pedro. O que é bem interessante é que São João acabou ficando exatamente no dia do solstício de verão, ou seja, a ideia é casar mesmo uma celebração católica com uma celebração que antes era uma celebração pagã e assim dá uma nova roupagem para essa celebração pagã. As pessoas continuam celebrando, mas agora elas celebrariam outra coisa. E aí, por que São João? São João aqui é São João Batista, aquele cara que era tipo primo de Jesus, filho de Isabel. É interessante se você pensar na contagem dos meses do calendário. Se Jesus nasceu em dezembro, São João tinha nascido 6 meses antes, ou seja, em junho, né? Então, são 2 momentos chave da história da igreja, né? Da história da salvação cristã, contados aí nessas 2 datas. Entendi. Mas se tudo isso aconteceu lá na Europa, como é que isso veio para o Brasil? Bom, acontece que os europeus se espalharam pelo mundo, né? E ao se espalharem pelo mundo, eles levaram a doutrina cristã junto com eles, né? Principalmente aí espanhóis e portugueses. Como o nosso país é um país de colonização portuguesa, as festas juninas em honra a São João, Santo Antônio e São Pedro chegaram aqui com os padres jesuítas, os padres que vieram aqui para catequizar os índios, né? Então, a expansão portuguesa, ela estava completamente atrelada à ideia de salvar os povos que não conheciam ainda o evangelho cristão. Então, padres, né, de várias companhias, de vários grupos religiosos, foram para as áreas de expansão portuguesa para fazer a catequese dos índios. Entre eles, e talvez os mais importantes nesse aspecto, são os jesuítas. Existem vários relatos dos padres jesuítas dizendo como era difícil catequizar os índios, né? Como era difícil fazer com que eles passassem a adotar a doutrina católica, passassem a se comportar da maneira como os europeus queriam. Por que será, né? Porque uma coisa estava completamente ligada à outra. Adotar a doutrina católica também significava se vestir direito, trabalhar direito, se comportar de uma maneira completamente diferente daquela que os índios já estavam acostumados e do jeito que os padres julgavam que era o correto. Uma parte importante da catequização foi exatamente as festas, porque elas atraíam os indígenas, né? Eles gostavam da celebração e eles gostavam também de toda a ritualística,
né, das celebrações cristãs. Isso está presente lá na carta do Pero Vaz de Caminha, quando ele narra a primeira missa feita no Brasil e como os índios imitavam os gestos e o comportamento dos portugueses. Os padres jesuítas falam que as festas eram um ótimo momento de catequizar os índios, não só as festas, mas também as peças de teatro. Eram coisas que auxiliavam na catequese. Então os padres vão insistir nesse processo de celebrações. No caso das festas juninas, os índios gostavam principalmente por causa das fogueiras, né? Porque já existiam celebrações aqui também nesse período, celebrações em muitos grupos indígenas, também ligadas à terra, também ligadas à colheita, e que os índios também utilizavam as fogueiras. Então isso era um símbolo que trazia a eles algo de conhecido, algo próximo da cultura. A colonização portuguesa ela foi acompanhada de um intenso processo de miscigenação entre indígenas, portugueses e também africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos. Esse processo ele vai colocar três culturas se relacionando e se misturando e dando origem a coisas, a práticas completamente novas. Então, o catolicismo brasileiro ele é definitivamente muito diferente do catolicismo de outras regiões do mundo, embora, claro, siga lá as normas, as diretrizes da Igreja Católica, mas existem práticas aqui no Brasil que vão surgir exatamente por causa dessa mistura. As festas juninas também entram aí nesse balaio, né? Elas vão sendo passadas de geração em geração e elas vão sendo adaptadas a determinadas realidades regionais, são incorporados mais e mais práticas nelas, e com o passar do tempo vai acontecer uma coisa bem interessante, que é o fato de que as festas juninas vão se desligando da Igreja Católica. Claro, as datas ainda são comemoradas, muitas festas juninas hoje ainda relembram, né, a memória dos santos, principalmente aquelas festas que eram celebradas, que são celebradas dentro das paróquias, das igrejas, mas hoje você tem festas juninas em todos os lugares, né? E muitas vezes nem se mencionam os santos ou nem se fazem referência aos santos. Esse processo de laicização da festa, ou seja, esse processo que vai tornando a festa junina menos religiosa e mais laica, né? Ele está diretamente ligado ao processo de urbanização que vai acontecer no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XIX e século XX. No século XIX, algumas cidades brasileiras vão se tornando cada vez mais desenvolvidas. É só no século XIX, por exemplo, que o Brasil passa pelo seu primeiro momento de industrialização, ainda que não seja uma industrialização forte, pesada, mas começam a surgir fábricas, indústrias, começam a vir para cá os imigrantes, enfim. Esse processo vai ir desenvolvendo as cidades. Então, conforme essas cidades vão se desenvolvendo, nesse momento começa a surgir uma migração do campo para as cidades. Uma coisa interessante, uma coisa bem importante na história do Brasil é que a história do Brasil ela começa pelo litoral. Os portugueses eles vão desenvolver os primeiros núcleos urbanos no litoral do país e o interior ele vai sendo desbravado ao longo dos séculos de colonização, né? Século XVII, século XVIII, século XIX. E aí, no século XIX, em que as cidades vão se desenvolvendo um pouquinho mais, vão se tornando centros mais modernos, né? Principalmente porque existe uma política mesmo, e vai existindo, principalmente no século XX, de modernizar as nossas cidades de uma maneira assim, mais ligada à Europa, enfim, vai surgindo também a ideia de interior e vai se construindo uma ideia sobre como é o interior do país, como é esse lugar que não é a grande cidade, que estaria no litoral ou em áreas mais próximas ao litoral. Então, essa ideia de interior ou de sertão, ela vai ser bem construída e bem demarcada no século XIX. Então vai se construindo uma imagem
meio ambígua, meio dupla desse interior. Por um lado, ele é um lugar super mais ligado à natureza, mais tranquilo e tudo mais. Por outro, ele é sinônimo de atraso, de falta de desenvolvimento. Durante o século XX, cada vez mais migrantes vêm desse interior para os grandes centros. E aí eles têm que conviver com essa visão do interior. Então, que é ampliada exatamente pela imigração, porque quem sai do interior e vem para a cidade grande faz isso por quê? Porque as condições lá não estão boas, né? Então, a situação econômica do Brasil não ajuda a pessoa que vive no campo. E aí essas pessoas começam a abandonar essas regiões onde você não tem tantas cidades assim, enfim, e vêm para os grandes centros à procura de emprego. E aí essas pessoas têm que ficar onde? Em áreas que são áreas mais pobres, que são áreas mais simples, né? E elas têm que conviver então com essa imagem que se construiu sobre o interior e que de certa forma elas acabam ajudando a construir, porque o migrante, ele reforça essa ideia de que não dá para viver no interior, porque lá é um lugar onde você não tem como sobreviver, porque lá não tem desenvolvimento, porque lá não tem emprego, enfim. E é exatamente nesse contexto que as festas juninas chegam nos grandes centros urbanos. É claro que em toda cidadezinha, lá na paróquia, em volta da igreja, sempre tinha festa junina, mas a festa junina, ela é principalmente uma festa de migrantes. Por quê? Porque ela é um momento de celebração e de volta, de certa forma, ao campo. Mas também aí a gente vê aquela situação ambígua, né? A festa junina é um momento onde todo mundo se veste de caipira, é um momento em que todo mundo come comida típica do interior, mas ninguém quer voltar para o interior, ninguém quer voltar a morar no campo. Nossa, mas que horror! Por que não viver no campo? Mas é isso mesmo que eu estou dizendo. Não é que o campo seja um lugar de atraso, não é que o campo, o interior, enfim, seja um lugar em que não há mesmo desenvolvimento. Mas a imagem que se constrói do campo é essa imagem e as festas juninas acabam reforçando isso, né? Reforçando um imaginário sobre o campo, sobre as áreas rurais, que não existem de verdade. É claro que os trajes, as comidas típicas, enfim, elas guardam algumas características reais, né? Mas a imagem caipira que se constrói da festa junina, né? Ela é uma imagem criada dentro de um universo urbano sobre um universo rural. E por isso ela é uma imagem que é uma caricatura, né? Ela exagera certos contornos. É mesmo, né? Ou você acha que no campo as pessoas se vestem realmente assim, no dia a dia delas. Mas de onde é que vem essa imagem, né? Toda essa imagem construída na cidade sobre o campo. A construção dessa imagem está ligada a algumas ideias, alguns estereótipos que chegam, que vão se difundir através da literatura primeiro e depois do cinema. Talvez você que me assiste, que é mais novinho, você conheça o Chico Bento, né? Mas o Chico Bento não é o primeiro caipira da literatura, longe disso. Antes dele, um caipira que se tornou super famoso, inclusive mundialmente, então levando essa imagem do que é o caipira brasileiro, né, para outras regiões, é um personagem criado pelo Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu era um homem ignorante, que andava de pés descalços, que era tipo assim, uma generalização, né, o estereótipo do que era o universo rural brasileiro, né, pessoas doentes com verminose, né, porque andavam descalços, porque não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto onde vivem, né, pobres, analfabetas, atrasadas, ignorantes e preguiçosas de certa forma, porque o Jeca Tatu não fazia nada para mudar a realidade dele, né? Ele vivia daquele jeito lá e daquele jeito lá tava bom. Ai, que dó, gente. Eu não tô querendo aqui tacar pedra no Monteiro Lobato, quem sou eu, né? Mas
Claro, a gente tem que pensar o contexto em que ele produz isso, mas ele acabou criando um estereótipo que pegou, né? Uma imagem que pegou. E para muita gente, aquilo é o caipira brasileiro, né? Claro, a questão da pobreza, a questão da falta do desenvolvimento, realmente estão presentes em algumas áreas do Brasil até hoje, né? Mas o Jeca Tatu, ele acabou ajudando a criar uma imagem sobre o que era o caipira e sobre como as pessoas viviam no campo, que acabou se tornando muito negativa, né? Então, no imaginário coletivo de todo mundo, e principalmente das pessoas da cidade, né? O campo era um lugar de atraso, o campo era um lugar onde as coisas demoravam a chegar. E para as pessoas que saíam do campo e iam para a cidade, principalmente para os descendentes dessas pessoas, os filhos, os netos, eles não queriam ter essa imagem de atraso atrelada a eles. Ao mesmo tempo, não dá para você negar totalmente sua origem e muitas vezes, apesar das pessoas terem uma visão negativa sobre ela, você se orgulha da sua origem. E as festas juninas eram um momento muito legal para essas pessoas, porque é um momento em que todo mundo pode se assumir do interior, todo mundo pode assumir a sua origem de interior, né? E inclusive isso te dá um status, né? Você saber como são as coisas no interior, como é que se faziam, receitas, enfim, né? Tudo isso te dá um status nesse momento de festa junina. Então, a festa junina é um momento em que esse universo rural, ele é valorizado, todo mundo quer se aproximar dele, todo mundo vai se vestir de caipira, todo mundo quer se aproximar desse universo, mas, né, como em toda festa, tudo isso acaba sendo muito exagerado, né? E aí a gente tem um estereótipo que se manifesta nas roupas das pessoas, né? Na maneira como as pessoas vão se maquiar, na maneira como as pessoas vão se arrumar para representar o que é esse caipira. Você já reparou como as pessoas se trajam? Como você se veste para ir para uma festa junina? Se você for a caráter, lógico. Sim. Se você for menina, vestido de chita, né, que é um tecido barateza, né, porque caipira é sinônimo de pobre, né, isso quando as roupas, não vem, geralmente os meninos fazem isso, né, as roupas vêm acompanhadas de um monte de remendo, né, então é uma roupa, o remendo, você coloca remendo por quê? Porque a roupa tá rasgada, então trazendo essa ideia da pobreza do campo, né, de como as pessoas seriam pobres, né, no campo. As pessoas também geralmente fazem dente pintado, pintam os dentes para simbolizar que tá faltando um dente. Gente, dente faltando em adulto é porque essa pessoa não cuida dos dentes, é porque essa pessoa não vai no dentista e perdeu o dente, adulto, né? E a maquiagem? A maquiagem, que aí é uma coisa especificamente... Os meninos também fazem maquiagem para festa junina, geralmente reforçando aqui sobrancelha, se não tem bigode, barba, faz bigode, né? Porque o caipira, ele não se cuida, então tem essa coisa meio selvagem de um monte de pelo na cara. Mas as meninas... bom, você já deve ter visto algum tutorial de maquiagem que te ensina a passar blush e diz para não fazer aquela bolinha ridícula de festa junina, porque é ridículo. Já ouviu isso? E as roupas, assim, né? Geralmente tem um monte de babado, com umas estampas que, tipo, ninguém usaria isso de verdade, assim, né? Sim, e essas meias coloridas ridículas. Quem usaria isso? Peraí, as meias não são ridículas, tá? Porque lá em Nova York tava todo mundo usando, é tendência, meu bem, tendência, tá? Mas então essa roupa é tipo uma tiração de sarro do interior? Bom, é um estereótipo, né? É uma imagem que se construiu, que pegou e que todo mundo tem de como é o caipira, a caipira, enfim. E o caipira, a caipira vivem nesse universo de interior, né? É importante a gente saber a origem dos símbolos que a gente usa para celebrar as festas, né? De onde vêm as coisas, né? Por que elas vão se tornando tradicionais, né? Não quero desconstruir aqui a festa junina de ninguém, né? Não quero dizer para ninguém deixar de se fantasiar de caipira, porque isso também já virou uma tradição, mesmo que esse caipira seja um caipira irreal,
né, que ele não exista. Não quer dizer também que você esteja ofendendo alguém ao colocar a sua roupa de caipira e fazer a sua bolinha no rosto e colocar o seu chapéu e sair por aí para dançar a sua quadrilha, né? Mas a roupa e o universo junino fazem referência a uma ideia de campo, de rural, de interior que não existe. E isso é importante a gente saber, porque a própria ideia de interior, geograficamente falando, né, essa ideia de interior como lugar de campo, como lugar rural, como lugar atrasado, como todas essas coisas, geograficamente falando, ela não se sustenta, né? É claro que você tem grandes centros mais ao litoral do país, mas você tem muitas grandes cidades também no interior do país, enfim, né? E uma coisa legal também é que esse próprio imaginário que eu tô trazendo para vocês, daqui, sei lá, talvez alguns anos, ele seja uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque com a chegada da TV, a massificação aí das redes sociais, enfim, a gente vai ganhando outras referências do que seria um universo rural, né? De alguns anos para cá, o caipira, ele não é só caipira, mas ele é um cowboy, né? Enfim, então é um outro estilo, né? O chapéu de cowboy, a bota, principalmente nas áreas que tem rodeio, essas coisas. Enfim, né? Você tem outros elementos que vão se misturando aí e vão ganhando seu espaço nesse universo e vão tornando essa festa, né, tão eclética, tão diferente, tão legal de participar. Enfim, tão gostosa. Além disso, né, gente, tem que lembrar que cada canto do Brasil celebra essas festas juninas de um jeito. Então tem lugar que você vai ter forró, tem lugar que você vai ter quadrilha, tem lugar, enfim, porque isso é Brasil, né? A gente tem uma diversidade continental aqui nesse país. E aí, você já foi na sua festa junina esse ano? Já foi? Vai ainda? Agora, quando você for, você vai poder olhar para todos esses elementos e vai poder pensar sobre tudo isso que eu te contei aqui. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu vou convidar você para se inscrever no canal, vai aparecer um botãozinho aí de inscrição, assistir os outros vídeos, dar suas ideias, deixar seu comentário, tá? Vou convidar você também para seguir a gente, conhecer o perfil lá no Instagram, histórica_Ana. Beijo, até a próxima, tchau! Por que será, né?